Fala, nação rubro-negra. Então, galera, estamos classificados na Copa do Brasil. Foi no sufoco, foi na raça, mas passamos de fase, passamos pelo Palmeiras, né? Sinceramente, não esperava que fosse um jogo tão sufocado como foi, tão sofrido, né? Hoje o Flamengo não fez uma boa partida, não jogou bem. Enfim, nada estava dando certo. O time estava errando muito passe de 10 de 1 metro, 2 metros, o Arrascaeta estava errando, né? O Alan no meio campo foi péssimo. O lateral direito, o Wesley, como sempre, não estava fazendo bons jogos. Mas enfim, na raça, mas passamos de fase, eliminamos o principal concorrente, né, a todos os campeonatos que o Flamengo está disputando, que é o Palmeiras, né? Bom, gente, eu separei aqui para vocês um trecho do programa Linha de Passe, onde os comentaristas debatem, né, cada lance, debate cada detalhe desse jogaço que foi entre Flamengo e Palmeiras. Crédito de imagem eu vou deixar aqui na descrição, tá? Crédito de imagem, agradecimento para o programa Linha de Passe e do canal ESPN Brasil. Enquanto você estiver assistindo, inscreva-se no nosso canal, clica no botão inscreva-se e também dê um like nesse vídeo, não custa nada, tá bom? Sem delongas, vamos direto ao vídeo. Criar alguma dificuldade para o Palmeiras, eu acho que talvez a gente devesse ter visto isso mais, né? Já no primeiro tempo, quando o Palmeiras talvez tenha saído de maneira até mais arrebatadora para frente. Foram jogos parecidos, porém, essa diferença acho que ela é essencial. O Palmeiras, ele sai para o jogo porque ele precisava sair. Eu acho que, e o Flamengo, ele se defende dentro de um contexto também, que ele sabia que, claro, correu muito risco de tomar o gol, né, depois o gol anulado do Lopes, correu esse risco, é verdade. Mas eu acho que tem muito mérito do que o Flamengo fez no primeiro jogo. Jogar da maneira como o Flamengo jogou na primeira partida, com aquela intensidade, naquele primeiro tempo, criando... Porque o placar... Onde o 2-0 foi pouco. Então, exatamente, é isso que eu ia falar. Porque o placar não foi, talvez, um placar que tenha refletido o primeiro jogo. O 2-0 do primeiro tempo no Maracanã é pouco, e o Flamengo poderia ter feito 3 em pelo menos 2 oportunidades, poderia virar 4 no segundo tempo lá. E o Flamengo, o Abel, ele queria um pouco, quando ele vai ao Maracanã, ele escolheu um pouco onde ele posiciona o seu time. Hoje, acho que não necessariamente o Tite escolheu onde o time dele esteve posicionado. Foi o Abel empurra. O Abel empurra. Quando ele bota só o Aníbal ali, que ele bota os 4 por dentro, ele bota 2 pelo lado. Porque uma coisa, a gente já comenta muito aqui, é a pressão pelo movimento, é só o abafa. E hoje não. Hoje você tinha o Mike de um lado, você tinha o Caio Paulista do outro. Você tinha a bola que sim levantava. De algum jeito você sabia porque a bola estava levantando. Você tinha gente chegando por dentro, você tinha Veiga e você tinha Anderson. Você tinha o Rony com o Flaco, eu vi até eles trocando em alguns momentos. Isso, em algum momento o Flaco foi lá empurrar e o Rony sai para tentar confundir. Então o Palmeiras Veiga com uma sabia liberdade o que ele estava não teve fazendo no primeiro e empurrando. jogo. E aí o Flamengo fica quase sem respirar, é uma coisa quase nas costas ali. E assim como no primeiro jogo, que o Palmeiras só vai respirar no primeiro tempo quando o Cebolinha sai, o Flamengo só vai respirar quando sai o Felipe e o Mike até se entender. E aí o Palmeiras obriga o Tite a mudar. Gerson cai para o outro lado, e não porque o Gerson flutua no esquema, não. Cai para o outro lado para resolver para o Luiz Araújo cair para a direita, porque a coisa não funcionava. Então, mas eu discuto um pouco a saída do Luiz Araújo ou de um jogador com essa característica, ainda mais vendo que o Cebolinha entrou. Né? Porque, assim, a gente sabia que... Não, tô falando do primeiro... Não, sim, eu tô falando no segundo. Eu tô falando no segundo, porque... O Cebolinha entrou no finalzinho, 88. Então, talvez não tivesse condição... no lugar do Arrascaeta, condição de jogar mais tempo e tal, mas, enfim, o jogador com essa característica... O Bruno estava também, né, no banco. Eu acho que o jogador com essa característica, ele talvez fosse útil para o Flamengo levar mais perigo e, de repente, eu acho que para o Tite ter começado com o Luiz pela esquerda é que não dava pro Cebolinha. Pro Cebolinha. Não, que não dava os 90 minutos, é onde certo. O Luiz Araújo foi bem. Ele vai bem no segundo tempo com o campo, no Maracanã. Eu acho que é a diferença também. O Flamengo, ele vai bem tendo que atacar uma defesa do Palmeiras postada e ele vai bem tendo que sair em velocidade. O Palmeiras... ele praticamente não entra em campo no Maracanã. O Flamengo, em algum momento, no segundo tempo hoje, o Palmeiras escapou de viajar de volta para São Paulo com a coisa resolvida. Então, a superioridade lá, porque fica muito fresco o jogo de hoje, mas a superioridade da semana passada era algo muito maior jogou do que exatamente pelos dois jogos, né? E se classificou por isso. Né? Ainda que o placar não tenha, do primeiro não tenha refletido isso. Ele jogou lá. Assim, eu acho que o Palmeiras ele conseguiu devolver alguma coisa ao Flamengo, que é dar uma resposta.
É que a resposta no mata-mata não foi suficiente, mas ele deu uma resposta ao Flamengo. É temporada, eu acho. Acho que responde até o torcedor. É bom lembrar que a maneira como acaba. Isso pode ser uma semifinal de Libertadores. Verdade. Sim. E outro ponto, assim, o aplauso do torcedor do Palmeiras no final, reconhecendo que hoje o time fez o jogo que tinha que fazer. Claro. Né? Ele também é um recado que, assim, temos um Botafogo aí chegando. Opa. E é esse o Palmeiras que a gente quer ver. Esse é um nível Sejam da esse Palmeiras e a gente tá aqui. Formas e formas, né? Você cair. Aliás, é bom dizer, né, Léo? Acho que tem uma coisa interessante nesse fato. O Palmeiras eliminado, o Botafogo eliminado, Sim. ambos da Copa do Brasil. Um dos dois vai cair na Libertadores. Vai ficar só no Brasileiro. E aí você vai ter um deles seguindo na Libertadores e o outro só Flamengo no possivelmente seguindo na Libertadores e na Copa do Brasil. E era o mês de agosto redefinindo a disputa do uma Campeonato coisa- Brasileiro. Quem ficar Um só dos com o dois vai ficar com um brasileiro, campeonato só. quem ficar só com o Botafogo ou brasileiro, Palmeiras. acho que vai ter uma força muito grande na competição nacional. Mas eu acho que também, acho que a gente precisa entender muito o contexto. O Botafogo ele é eliminado hoje pelo Bahia com uma redução de danos, porque muito vai se falar da questão da expulsão do Gregory. O Palmeiras é eliminado hoje e ele consegue sair falando muito do que ele jogou. Sim. Então acho Exato, que os dois saem é com importante essa- também como é que vão Isso. sair, porque alguém vai sair e vai estar só no brasileiro com E não em 15, crise, né? 15 ou 16, é isso. sem ser aquela coisa de, nossa, Isso. 2 eliminações em 15 dias, esse time não serve para nada. Eu acho que vai ter sensação de não crise que o Jean fala, que é interessante. Agora, você está falando das substituições do Tite, né, do segundo tempo, né, Jean? Não te parece que, de certa forma, num primeiro momento eu também estranhei, estava até conversando na redação, mas ele tirou o Luiz Araújo, colocou o Davi Luiz, cara, mas de certa forma, ele traz uma segurança ali com os três ali atrás, e quando ele tira o Alan, quando ele coloca o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz é zagueiro, mas tem sido usado muito como volante, e o Léo Ortiz tem dado muito Mas conta eu da acho- posição, Mas eu acho que são duas... aí o Palmeiras foi muito na bola aérea, e onde saiu o gol impedido, inclusive. Então, mas assim, você estava com 3 zagueiros, é isso que eu acho que assim, aí é o tipo que assim, uma análise que talvez esteja sendo muito feita, mas ela é feita muito em torno do resultado. Do que deu certo. Porque você estava com 3 zagueiros, você nas bolas por cima, nas bolas cruzadas, justamente onde você deveria sofrer menos, que é na bola parada, tendo 3 zagueiros dentro da área, o Flamengo toma uma bola na trave, o Flamengo toma um gol anulado por milímetros. Então, Fora os sustos. então eu não sei se essa avaliação enfim, do sucesso da substituição e da entrada de um outro zagueiro não é mais baseada no resultado final. É uma análise baseada em milímetros, porque é um Flamengo que depois de tomar um gol do Caleri no final de semana, que tinha 8 jogadores dentro da área, ia tomando um do Palmeiras hoje por milímetro, tinha 9. Então assim, vai se fazer uma análise, o Flamengo termina o jogo com 4 zagueiros. Independentemente da função que eles ocupavam, você tinha o Ortiz, o Davi Luiz e os dois que começaram. Decisão. E como você termina o jogo. Não necessariamente para mim é uma substituição que faz o Flamengo sofrer menos, bloquear mais a área. Então, eu também acho que em questão de milímetro ali acaba mudando um pouco essa percepção. O Tite foi ainda com a vantagem, ele tinha uma vantagem ainda. A vantagem ainda era dele quando ele volta para o segundo tempo com o Davi Luiz. Ele instala um terceiro zagueiro, faz uma linha de 3, porque ele está vendo o jogo, está vendo o seguinte, o Palmeiras vem com 3 zagueiros, 4 jogadores no meio de campo, tem os laterais passando por ali, mais o Aníbal Moreno, aí ele tem na frente Flaco Lopes, Rony, Felipe Anderson e o Veiga. Anderson e Veiga para fazer duplas com os laterais passando e cruzando o tempo todo. O Palmeiras cruzou 49 bolas durante o jogo, foram 49 bolas. Então, assim, a ideia do Palmeiras por dentro não vai ser fácil. Pode se entrar por dentro? Pode, mas e se tiver difícil tem que ter o lado também. No lado vai fazer o quê? Pode tabelar, chegar à linha de fundo, mas ele chegava no bico da grande área e colocava a bola no lado oposto. E isso deu certo. Isso realmente é uma estratégia que buscou uma deficiência que ele enxergou no adversário. E o Tite faz o quê? Peraí, terceiro, 3, fortalece, deixa os laterais para bater com laterais do Palmeiras e tentar diminuir um pouco esse festival de cruzamentos. Agora, é mais difícil. Quando você pega o Palmeiras, naturalmente, embora no Maracanã não tenha acontecido isso, né? Você veja que você às vezes quer defender uma tese e o jogo te arrebenta. O Palmeiras, naturalmente, com seus titulares, se defende melhor do que o Flamengo. Porque Rony
Ele vai morder, ele vai correr, ele vai pressionar. O Veiga faz isso. O Flaco Lopes... Coisa que Pedro e Arrascaeta não fizeram no início do jogo. Pedro, Arrascaeta e Gerson já tem mais mas aí, dificuldade. gente, e o Luiz Araújo também. Mas então, é ônus e bônus dos jogadores exatamente. que você tem. Mas a situação do Palmeiras, quando empurra, aí é o lance assim, o Palmeiras levou o Flamengo lá para trás. E o Flamengo, com os jogadores que tem, quer sair para jogar. O Flamengo não vai... essa característica não é para o Flamengo... Tite chegou e falou, ó, todo mundo, Luiz Araújo aqui atrás, todo mundo aqui atrás. O Flamengo veio até para ter um jogo mais confortável. Não conseguiu ter. Então, quando você exige que jogadores que normalmente têm dificuldade de marcação tenham que trabalhar muito, ele pode sofrer mais. Então, daí eu vejo a alteração no segundo tempo de tentar dar uma encaixadinha para impedir aquele festival de bolas que o Palmeiras colocava na área do Flamengo. Como não podia ser diferente, né? Tivemos as famosas tretas extracampo, né? Quantas você quer falar? Nossa, a gente fez uma... Tem de ter mais extracampo. Você é democrático, vocês escolhem. Eu só preciso colocar aqui um Veja a hora da VTzinho. Olimpíada agora chegar de novo. Porque quando a gente vem pro extracampo, já estou esperando a Olimpíada, cara. Vamos lá. O negócio é o seguinte, a gente tem trechos aí de declarações de Braz, de Leila, enfim, etc. A gente vai falar de arbitragem. O Tite não. Por que o Tite não? É uma decisão do Flamengo. Os jogadores e o Tite não falaram hoje. Por quê? Roda aí, falou. Vamos lá, vai. Vamos lá. Daqui a pouco eu te explico. É assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que muito tranquilo de se ver. Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Com relação à expulsão do Abel, eu achei muito arbitrário, achei muito dura, não é? A expulsão. Eu achei muito mais, eu não sei, foi por ato gesto obsceno. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve, não é? Nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno, não é? O pouco acréscimo que se deu. Pois é. Então, vamos lá, vamos debater os dois lances aí que o Braz reclama. Depois a gente vai falar do Abel também, porque o gesto obsceno, segundo o Daronco, o gesto obsceno. Foi lá nas partes baixas e mostrou pro Daronco. Bom, a gente vai discutir isso. Esse lance aí, é óbvio, é claro que é pênalti? Tá tão escandaloso assim? Para mim, eu não vejo o contato. Eu vejo o Vitor firmando o pé no chão e o Gerson caindo. Ele está muito bem colocado, é bom destacar isso. Sim. E não vejo razão para a chamada de VAR aí, não. Alguém acha que foi pênalti aí? Não. O toque seria no segundo pé do Gerson, né? Que já estava caindo. Eu acho que vai ficar no... Como disse o Gacibo uma vez, tem lances que são 5-0 numa mesa de 5 pessoas e lances são 3-2. Vai ficar nisso e, para mim, não vai justificar o... Olha, ninguém fala, vai falar o dirigente para reclamar da arbitragem como se a classificação tenha sido sofrida só por isso. Meu ponto é esse. E aí está caminhando para isso. O pós-jogo, antigamente, ele era o pós-jogo daquela história antiga, do repórter que entra no vestiário, depois ele vira de uma zona mista pasteurizada, depois do cara que fala só na saída do campo, agora ele virou o pós-jogo do dirigente comentando a arbitragem. Sabe? Aí eu já acho que esse é um lance assim, que é muito difícil de interpretar, de ver, porque se eu escolher um lado, eu acho que qualquer lado que você escolha, você não está errado. Se o árbitro dá no campo. Né? Pelo seguinte... o Gerson tinha tudo para sair com a bola de frente para o gol. Ele não vai se atirar. Então algo aconteceu ali. O pé é o Vitor Reis. O pé dele você não vê, você não consegue dimensionar o contato. Sim. Aí, a gente não vê longe, o contato. Esse é o problema. De longe você fala é pênalti. Aí a hora que se aproxima você não consegue ver. Mas também te afirmar que não foi nada, eu não consigo. Entendeu? Eu acho que é um lance para o momento, para o árbitro. Como no outro lance, por exemplo, o lance do braço. A Renata Ruel acha que foi pênalti, acredita que sim. O Simon que não.
A gente vai mostrar na sequência. Agora, ninguém duvida que a bola bateu no braço. Sim, são as interpretações de cada um que são diferentes. O problema para mim é que assim, sempre no Brasil, qualquer interpretação é válida. Porque a gente tem... Então assim, vamos pegar o exemplo desse lance na Premier League. Que a gente sempre fala, que para mim é o... Cara, eu sei que os colegas não concordam, mas para mim não existe comparação, assim, do quanto é melhor na Premier League do que nas outras ligas europeias, inclusive. Eu acho que lá é melhor porque todo mundo aceita. Não, eu acho que é melhor porque porque lá existe um critério muito claro de que é o seguinte, esse lance aqui, ele não seria nem discutido a partir do momento em que o árbitro não marcou. Porque a gente não vê na imagem o tal do toque. E se o árbitro tivesse marcado, também ninguém iria discutir. Então, você tem um pouco razão. É verdade. O bom é que assim, quando você tem lances em que claramente a decisão precisa ser do árbitro, até porque a imagem de vídeo não mostra nada diferente, acho que é diferente do lance do braço, que é uma coisa interpretativa, da bola tá indo pro gol, não tá indo pro gol, tá vindo de cima para baixo, o braço tá aberto, que é um lance... Aí, ó. Que é um lance interpretativo, mas que no Brasil, o que acontece com todos os lances de arbitragem? Porque ninguém tá discutindo que a bola bateu no braço. Tem gente falando do empurrão no Murilo, eu nem acho que esse tipo de... Isso aí não é empurrão. Mas acho que a questão é o quanto que esse toque é um toque... a interpretação que o Simon fez é uma, a que a Renata fez é outra. E no Brasil, esse é o problema. Como toda interpretação acaba sendo válida, é óbvio que o torcedor de um time vai falar uma coisa, o torcedor do outro time vai falar outra coisa, e aí a gente tem as certezas absolutas. E essas certezas absolutas, elas fazem um mal enorme para o futebol brasileiro. Porque, assim, basta você definir os padrões. Quando eu falo da Premier League, e eu sei que os companheiros não concordam tanto, eu gosto da Premier League porque lá o critério é muito claro. Lá o critério em relação... E claro que vai ter erro lá também. Sim. Vai ter erro crasso em qualquer coisa. Tem erro em Copa do Mundo, tem erro em Euro e tal. Mas lá você tem um critério muito claro. De que o pênalti precisa ser um pênalti muito claro, que o cara teve uma intenção, que o cara fez alguma coisa... Não é o nosso critério. Aqui, muitas vezes, em vários jogos, isso daí seria marcado por penalidade. Nós temos fases, porque a gente é de fase. Né? A gente tem fase do campeonato que toda bola, todo contato de bola com o braço, com a mão, é marcado pênalti. Aí você tem uma fase do campeonato que isso muda. Agora eu entendi, eu estava tentando entender por que o braço está esticado. Por que o braço está esticado? A Renata vem com o argumento, se você pegar a regra, você fala assim, não é uma posição natural. Realmente, assim... Só que, para um zagueiro, o que ele está buscando? O contato ali para não perder a referência do atacante. O atacante. O zagueiro vive do contato, gente. Você está aqui, e não é um contato com falta. Ele precisa sentir. Você está ali. Você precisa saber onde está o cara, vai dar o giro. Só diz que o braço é o seu olho ali. E nesse caso, ele vai para tentar o contato e o Pedro sai, né, para evitar o contato. Então é natural que o braço esteja esticado. Agora, é uma posição antinatural? Tá bom, marca o pênalti. Eu acredito que isso é da natureza do jogo também, o cara buscar esse contato. Uma coisa é alguém chutar a bola no gol, você tá assim. Cara, ninguém fica assim, você tá tentando dar de goleiro e aí evitar. Agora, essas questões do o que é uma posição antinatural... Então, por isso que você tem que definir padrão. Como é que alguém sobe para cabecear, por exemplo, sem subir com... esse apoio dos braços? Ninguém sobe com o braço aqui. Então é o seguinte, muitos pênaltis são marcados quando o cara está aqui, a bola bate no braço. É natural de quem sobe. Diferente se o cara vai fazer um cruzamento, você está aqui, você botou o braço na frente do corpo aí, né? Você dá um tapa. O problema é assim, acho que a gente precisava... Mas a maneira que se fala na entrevista é isso, que bloqueou o chute, o que não cabe é, de um lado... Óbvio que foi. Exato. O outro também. Óbvio que não. Só que assim, enquanto tiver uma camisa de um lado e outra camisa do outro, a gente não consegue analisar e apontar soluções para os problemas da arbitragem de uma maneira minimamente irracional. Então, essa irracionalidade na discussão da arbitragem, porque a discussão da arbitragem só acontece nos lances específicos, ela torna impossível a melhora. A melhora, são coisas tão óbvias e tão fáceis até de serem feitas.
num começo de campeonato, você mostrar uma série de lances e falar, gente, isso aqui não vai ser mais pênalti, tá? Isso aqui não vai ser mais pênalti, isso não vai... Eu tô pondo tudo, não vai ser mais pênalti, porque eu sou a favor dessa... Sim. Para que a gente pare com esse negócio de que tudo é pênalti. Eu vou te dar um exemplo aqui que foi muito polêmico na Euro até. O lance do Cucurella no Espanha e Alemanha. O braço dele tá aqui, tá abaixado, a bola bate no braço. Aí tá pênalti no dia seguinte, assim. Olha, teve essa palestra aqui do Rossetti para os árbitros. Ele mostrou um lance exatamente assim e disse: isso não é. Roma? Na final da Liga Europa? E ele disse assim: neste lance, eu não espero que vocês marquem pênalti, porque existe uma biomecânica do corpo. Perfeito. E a gente quer que isso seja respeitado. Ponto. O árbitro foi apitar o jogo, tinha isso na cabeça, viu a bola bater aqui no braço e falou: não é pênalti. Então, só que isso não pode acontecer depois de um jogo. Porque depois de um jogo, vai ter sempre a contaminação clubista que acaba com qualquer Sabe um lance, discussão. desculpa, Willi, sabe um lance parecido com esse? Brasil e Croácia, Copa de 2022. Eu não lembro quem era o cara, acho que era o Juranovic. Porque ele tá olhando pra cima assim, a bola bate no braço dele. Não é pênalti também. Sabe? E por isso que eu acho que isso aí também não é. Seria muito mais fácil pra gente aqui, pra ninguém encher o saco da gente. Foram 2 pênaltis. Seria muito mais fácil. Falar, foi pênalti, foi pênalti. Exato. Não tinha nem discussão. Ninguém enche o saco, cara. Ó, tem mais 2 lances aqui, a gente está no pique. Quanto tempo mais de programa aí, Dimas? Vamos, 9 minutinhos ainda? Tá bom, 7, 8 minutos. Então vamos lá. O lance do gol do Palmeiras que foi anulado, Jean. Então, aqui, cara, tem uma coisa que eu assim, também... infelizmente, a gente tem 2 camisas envolvidas e o olhar vai ser em cima das camisas e tudo mais. Fica muito claro na hora que a linha está sendo traçada ali, que é óbvio, você coloca 1 milímetro para cá, tá no ombro, coloca 1 milímetro para lá, tá no ombro, e onde você largar a linha, ele vai dar impedimento ou não impedimento. Qual é o problema disso ou como você resolve isso? Para mim também é uma questão muito clara e que tem que ser resolvida. Não adianta ficar reclamando desse tipo de lance. Porque esse tipo de lance, cara, assim, aonde quer que o cara coloque a linha ali, você vai ter que acatar e falar, o VAR trabalhou, traçou as 2 linhas e deu impedimento. Então não tem discussão. Se você quer essa coisa milimétrica, existe uma solução. Uma solução muito clara e que custa dinheiro. E que a CBF deveria, diante do ambiente de desconfiança que a gente tem no futebol brasileiro, deveria ser prioridade da CBF para a próxima temporada, para a segunda metade do campeonato, para o que quer que seja, que é o VAR semiautomático. Porque o VAR semiautomático, ninguém vai discutir, ninguém vai ficar falando que traçou a linha aqui, que traçou a linha ali, que é ridículo, que não é ridículo, vai ser milimétrico. Eu discuto que a gente tenha gols anulados por milímetros, porque não é o conceito. Eu também, cara. Eu sei, mas me assim... incomoda muito. Mas no Brasil é melhor, William, porque você tem uma desconfiança tão grande sobre tudo, que é melhor que um computador, né, haja praticamente automaticamente, porque aí você não tem que traçar linhas, né? A única coisa que você pode errar é o momento que a bola está saindo do pé do jogador, mas mesmo para isso você tem uma solução tecnológica. E pronto, aí o computador vai te dizer e ninguém vai poder discutir onde traçou a linha. Mas a CBF não quer gastar dinheiro. Assim, que a CBF recebeu 70 milhões de reais pelos naming rights do Campeonato Brasileiro. Acho que dá para comprar alguma coisinha. Opa! Eu faria muito bom uso desse comprar dinheiro. alguma coisa. Você sabe assim, quando tem esses lances, o que faz quem está fazendo a linha? Aproxima a imagem, né? Quando se aproxima, muito obrigado. O que acontece? Distorce tudo. Os pixels embora, parece televisão com tubo. Exato. Para quem não sabe, você sai do PlayStation 5 e vai pro Atari. Um negócio, telejogo fio, lembra? Isso, telejogo fio. Assim. Então você não tem noção do que está sendo feito. Uma sugestão até para o Textor, ele ia se divertir muito com isso. Compra a tecnologia e refaz todos os impedimentos marcados no Brasileirão com a tecnologia para ver quem ganhou, perdeu. Quem ganhou, quem perdeu. Porque eu te garanto que muda a maioria. Porque você não sabe. Quem está no VAR, que está ali naquele momento, precisa dar uma resposta. Isso. Só que ninguém... Pressionado, sob questão. Ninguém pode garantir que a resposta de hoje, de ontem, de qualquer estádio que não tenha tecnologia decente, que nem a gente está vendo nos Jogos Olímpicos, né? O negócio você falou, ninguém fala nada. Está ali, se é 1 milímetro e vale para todo mundo, está tudo bem. Todos os milímetros serão respeitados. O problema é que este milímetro aqui pode
passar para cá, o outro porque eu acho que assim... E não é má fé. Então, não é má fé. Falta de tecnologia. Eu acho que é muito importante dizer isso, e esse jogo é um bom exemplo disso, porque assim, é óbvio, quando a gente vê o cara traçando a linha, a gente vê, ele põe um pouquinho para a direita, põe um pouquinho para a esquerda, e a gente vendo fala, tanto aqui como aqui, tudo bem, vai valer. Só que assim, eu só quero fazer o adendo, que é o seguinte... Fecha só pra gente falar do Abel. Se eles estivessem mal intencionados, se o VAR estivesse mal intencionado ao dar o impedimento do Flaco Lopes, como que um VAR mal intencionado não chamaria o árbitro para olhar o pênalti para o Flamengo? Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Se o VAR está mal intencionado... Ele faz o serviço completo. Ele faz o serviço completo, ele vai fazer só para um lado. E o VAR... estão reclamando do VAR... nas duas pontas, que não chamou para o pênalti e que anulou o gol do Palmeiras. Então não é má intenção. Por falar em VAR, desculpa, a gente só tô na correria aqui porque falta muito pouco para acabar. Eu não queria deixar esse lance de lado. A expulsão do Abel. Falar em VAR, né? Lá foi o Daronco. Falar o quê? Gente. Opa! Cara, isso realmente eu nunca tinha visto. Tá aí, esse eu também não. Então tá aí, galera. Mais uma classificação do Mengão. Foi na raça, foi sofrido, volto a dizer, mas estamos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, né? O Flamengo não jogou bem? Não jogou bem. Foi péssimo? Foi péssimo, né? Pelo elenco que tem, o Flamengo deveria apresentar um futebol muito, muito melhor, né? Eu, particularmente, não concordo com essa tese, com essa teoria que o Tite adora fazer de ficar poupando jogadores, como poupou no Brasileirão agora contra o São Paulo e colocou o time titular agora contra o Palmeiras. Por que eu não concordo? Porque quando começa a poupar jogadores, o time começa a ficar desentrosado, né? Quando tem um jogo chave como esse, o time não rende nada, né? Pô, os caras ganham milhões para jogar bola. Não tem mais é que colocar os caras para correr, como o Jorge Jesus dizia, né? Joga quarta, descansa para no domingo estar em campo de novo. Não tem outro trabalho, né? Os caras não fazem mais que a obrigação deles. Pô, tem a melhor preparação, tem os melhores médicos à disposição. Então, colocar os caras para jogar bola, pô, né? Dá o sangue mesmo. Bom, mas mais uma vitória, né? Espero que o time volte a reencontrar o bom futebol já a partir de agora, a próxima partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Espero que o time de verdade melhore bastante, porque agora os campeonatos estão começando a chegar naquela fase que, né, que vai precisar. Bom, gente, você que chegou até o final desse vídeo, gostaria de pedir um favor seu. Inscreva-se no nosso canal, não custa nada, e também dê um like neste vídeo, vai ajudar bastante o nosso trabalho. E também para lhe manter atualizado sobre a notícia do Mengão. Eu sempre estarei trazendo diariamente os recortes do que a imprensa está comentando sobre o Mengão. Colocarei aqui no nosso canal e para manter você informado, tá bom? Então inscreva-se no canal, dê aquele like e também ative o sino da notificação, tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.